Tem noites em que você apaga a luz, mas continua discutindo. A pessoa nem está ali, a conversa já acabou, o dia já terminou, mas na cabeça tudo volta. Você muda a resposta, ajusta o tom, tenta explicar melhor, se defende melhor, diz mentalmente aquilo que não conseguiu dizer na hora. E por alguns minutos até parece que isso ajuda, como se pensar de novo fosse colocar ordem no que ficou mal resolvido. Mas não coloca, só prende mais. O corpo já está deitado, mas a cabeça ainda está sentada naquela conversa. E talvez seja por isso que algumas noites pesem tanto. Não é apenas falta de sono, não é apenas cansaço. É que alguma parte de nós ainda quer vencer o dia, quer provar que tinha razão, quer fazer o outro entender, quer voltar na cena e sair de lá menos ferido. Só que não dá, a cena já passou, a pessoa já não está mais ali. E mesmo assim continuamos respondendo. E isso acontece mais do que a gente admite. A gente chama de preocupação, chama de cabeça cheia, chama de não consigo desligar. Mas em certas noites, o nome pode ser outro: controle. A vontade de controlar o que já não está mais em nossas mãos. E eu digo isso com todo cuidado, porque existem dores reais. Existem problemas que são realmente difíceis de resolver. Existem dias que terminam sem resposta. E não é sobre diminuir o que alguém sente, mas tem uma hora em que a gente deve se perguntar com muita delicadeza: você quer paz ou quer continuar segurando a briga? Porque as duas coisas ao mesmo tempo nem sempre cabem. A gente pede paz para Deus, mas continua alimentando a mesma conversa que tirou a paz. Pede descanso, mas passa a noite tentando corrigir mentalmente o que o orgulho não aceitou soltar. Pede amparo, mas não larga o peso nem por alguns minutos. E eu não falo isso de fora, falo porque isso é humano, muito humano. Tem dias em que a gente tenta ser melhor, mas chega ao fim do dia com o coração apertado. A resposta não saiu como deveria, a paciência não veio, a confiança falhou. E quando a noite chega, a gente não quer apenas dormir. Quer se convencer de que não foi tão mal assim. Quer se defender até de si mesmo. Só que Deus não precisa da nossa defesa. Deus não está esperando uma versão bem explicada de nós. Ele sabe o que aconteceu, sabe o que disseram, sabe o que sentimos, sabe onde doeu, sabe também onde exageramos. E talvez a prece da noite seja justamente o lugar onde a gente para de organizar desculpas, para de ensaiar respostas, para de tentar sair bonito da cena e diz apenas: Senhor, eu cheguei assim. Isso é difícil porque a gente gosta de chegar diante de Deus um pouco arrumado, com palavras melhores, com sentimentos mais nobres e com uma fé mais firme. Mas há noites em que a fé vem pequena e vem cansada, vem quase sem voz, e ainda assim ela pode ser sincera. Às vezes a oração mais honesta não é Senhor, eu estou em paz. É Senhor, eu não estou conseguindo soltar isso. E Deus entende. Talvez a cena volte. Talvez volte mais de uma vez. Mas o fato de a lembrança voltar não significa que você precisa ir junto. Essa é a parte que muda alguma coisa. Não é impedir o pensamento. Não é fingir que não doeu. Não é se obrigar a sentir paz. É só perceber. Isso voltou. Mas eu não preciso continuar. E talvez, por essa noite, a entrega seja só isso: não continuar. Não terminar a discussão dentro da cabeça. Não dar mais força à frase que feriu. Não deixar aquela cena ocupar a noite inteira. Porque tem uma hora em que pensar demais já não é cuidado. É a dor encontrando alimento. E Deus não pede que a gente durma abraçado ao que nos machucou, só para provar que doeu. Então, se a conversa voltar,
volta também para Deus, sem brigar consigo, sem transformar a oração em cobrança. Só volta. Senhor, me ajuda a não alimentar isso agora. A lembrança pode voltar, mas você não precisa ir junto. Por essa noite, não continua. E se essa reflexão fez sentido para você, curte esse vídeo e compartilhe com quem você ama. Assim, essa conversa pode chegar até a quem talvez esteja precisando ouvir isso hoje. E se quiser continuar lendo as próximas páginas do diário, se inscreve no canal. Nos encontramos na próxima página.